E aí, a gente já parou para pensar como uma mesma história pode ser contada de jeitos completamente diferentes? De um lado tem a notícia, né, buscando os fatos. Do outro, a charge, aquele desenho crítico com bom humor que já chega dando uma opinião bem direta. Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Como decifrar essas duas linguagens para entender o cenário completo. Para começar, vamos olhar bem para essa imagem. Um astronauta observando a Terra. Só que tem algo invertido. As constelações que a gente espera ver no espaço estão ali, na superfície do planeta. É uma imagem que já de cara nos convida a mudar nosso ponto de vista. Essa pergunta, que vem direto da charge, é o nosso pontapé inicial. Ela nos força a questionar o que a gente vê e como interpreta a realidade. E é justamente aí que mora a diferença principal entre uma notícia e uma charge. Vamos lá então, vamos conhecer os dois personagens principais dessa nossa análise, cada um com seu jeito de falar, com sua forma de mostrar o mundo. Primeiro, a notícia, que tenta ser objetiva, e depois a charge, que é pura subjetividade e opinião. Olha, aqui as intenções ficam bem claras, né? A notícia se esforça para ser um registro imparcial, mostrando os vários lados de uma questão. Já a charge, a charge não tem essa obrigação. Ela entra em campo para provocar, para criticar, para pegar os fatos e dar uma nova leitura, usando símbolos e humor para defender uma posição. Para ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada no nosso primeiro caso, um debate político bem intenso no Brasil sobre direitos de terra dos povos indígenas. Vamos ver como a notícia e a charge cobrirão o mesmo assunto. Primeiro, o fato, do jeito que a notícia contou. A discussão toda era sobre o tal do marco temporal, uma tese jurídica que botava um prazo para demarcação de terras. A notícia explica o que é, quem é a favor, quem é contra, os argumentos de cada lado. Isso aqui ilustra perfeitamente a diferença. De um lado, o texto da notícia, todo equilibrado. Do outro, a charge, que não deixa nenhuma, mas nenhuma dúvida sobre o lado dela. Ela não está ali para apresentar os dois lados, não. Ela está ali para fazer uma afirmação. Para entender a charge, a gente precisa decifrar os símbolos. O indígena no topo do mastro, ele representa quem chegou primeiro, a base de tudo. A bandeira manchada evoca a violência desse conflito. E o diálogo? É a síntese perfeita do argumento indígena. Nossa presença aqui vem antes de todo o resto. A charge consegue resumir um argumento super complexo em uma única imagem potente. Mas olha, nem só de crítica política vivem as charges. Vamos para o nosso segundo caso e ver como elas também servem para homenagear e expressar um sentimento que é de todo mundo. De novo, a gente começa com a notícia. Factual, informativa, resumindo a vida e a carreira de uma lenda mundial, o rei do futebol, na hora da sua morte. Percebe o contraste? A notícia nos dá um panorama completo da vida do Pelé. A charge, por outro lado, captura a alma, a essência do legado dele, numa única imagem, poética e minimalista. O chargista aqui foi um gênio. Ele usou aquela expressão popular de que o Pelé tinha asas nos pés para criar um duplo sentido. As asas representam tanto a habilidade divina dele em campo quanto a sua partida. É uma homenagem que diz tudo sem precisar de quase nenhuma palavra. E aqui tem um ponto super importante. Nem sempre a notícia e a charge estão em lados opostos. Nesse caso, elas se completam. A charge funciona como uma celebração visual, poética, daquelas mesmas qualidades que a notícia descreveu em detalhes. Elas estão alinhadas. Então, o que a gente aprende com tudo isso, comparando esses dois mundos? A gente aprende a importância de ler além do óbvio, de sacar a intenção por trás de cada tipo de comunicação. A gente falou disso lá no começo, e o termo técnico é discurso. Todo texto, seja notícia ou charge, carrega um discurso, um conjunto de valores e intenções. Sacar isso já é o primeiro passo para uma leitura mais crítica. A diferença fica bem nítida, né? A notícia responde à pergunta "o que aconteceu?". Já a charge pergunta "e daí? O que a gente deve pensar sobre isso?". Uma nos dá o registro, a outra, a interpretação. Então, no fim das contas, a grande lição é esta. Para a gente entender de verdade um acontecimento, precisamos das duas visões. Precisamos dos fatos, que a notícia traz, e também da interpretação crítica, emotiva ou bem-humorada que a charge oferece. E para fechar, fica essa provocação. Na próxima vez que uma charge aparecer na tela ou no jornal, vale a pena parar e se perguntar qual é a história por trás dessa imagem, que interpretação dos fatos ela está propondo. A resposta pode revelar muito sobre o mundo em que a gente vive.